Continuando a continuação do primeiro vídeo, falei um pouco da minha infância, de eu ter sido apresentada para coisas indevidas que uma criança não devia ver, assistir, escutar. Coisas que alguns adultos acham normal, mas eu não acho. Não precisamos ver isso, saber sobre isso. É muito raso, não é o que precisamos. Mas enfim, continuando, nesses últimos, eu lembro que eu fui em 2016, no final de 2016, para São Paulo. Tive a oportunidade de ir. Eu sofri um baque, eu perdi um familiar, ao mesmo tempo mais amigo do meu irmão, mas ao mesmo tempo assim, é um amigo da família. Aí eu nunca fui de comentar muito sobre isso para algumas pessoas, mas eu já comentei para algumas pessoas, pouquíssimas pessoas. E aquilo me marcou muito, muito. Eu já me machuquei muito, muito, me machuquei muito ao longo desses últimos anos. Mas que eu me lembro, o pensamento de morte, vai começar isso, esse pensamento de fim, de acabar com a vida. Começou, acho, nesse período, 2016. E eu lembro que eu fui pro mato e ninguém sabia da minha família, mas eu tava morrendo por dentro, sofrendo muito e tudo mais. Aquilo me marcou muito mesmo. E eu tive a oportunidade de ir para São Paulo no final com meus tios, no final de dezembro de 2016. E eu fui. Comecei a trabalhar no início de 2017, né? Acho que foi em fevereiro. Eu fiquei um mês sem trabalhar, entregando currículo e tudo mais, mas em fevereiro eu comecei a trabalhar. E tava indo tudo bem, mas aconteceu várias coisas. Eu cheguei a morar sozinha e voltei. Aí chamei meu irmão para morar comigo, mas ele veio embora novamente para Pernambuco. Hoje em dia eu tô em Pernambuco. Mas aí voltei a morar com minhas tias, que eu tava, enfim, a condição pouca. Mas depois, novamente, no final de 2017, ou foi no início de 2018, uma coisa assim, eu voltei a morar sozinha de novo. E fiquei quase um ano morando sozinha. Fiquei 2018 todinha, acho que o restante de 2018, até o início de 2019 morando sozinha e assim, o Senhor sustentou, teve muita misericórdia de mim. Eu pagava aluguel, fazia minhas compras e tudo mais. Conheci pessoas maravilhosas, foi uma experiência maravilhosa. Mas também foi um ano onde eu caí, assim, algumas pessoas não sabem, mas eu caí também nesse negócio de voltar a ver aquelas coisas que eu via no passado, a ouvir e tudo mais, a desejar coisas indevidas pra minha vida. Não vigiei, não me machuquei muito, 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 muito sozinha, muito, muito. Mas o Senhor teve muita misericórdia de mim, me deu um amigo maravilhoso. Não vou citar o nome dele, mas ele vai saber se ele chegar a assistir esse vídeo. Ele e outras pessoas também maravilhosas que o Senhor me apresentou. O Senhor me usou também. Isso também me marcou demais. Tudo me marcou lá. Algumas coisas pro bem e outras pro mal. Mas foi... E chegou ao ponto, em 2019 eu vim embora. Fevereiro de 2019. Porque eu não tava bem. Eu cheguei no fundo e tava morrendo em todos os sentidos. E eu precisei vir embora. Meus amigos disseram, Larissa, vai embora. E eu queria que tivesse diferente. Quem sabe eu tava até hoje lá, né? Eu podia ter tido tantas oportunidades, mas eu não tava bem. E se eu tivesse permanecido lá, eu nem sei o que teria acontecido. Mas aí eu vim embora, destruída. Meu Deus, como eu cheguei destruída aqui. Destruída mesmo. Eu lembro que eu fui pro mato, né? Teve dias que eu chorava tanto lá, que eu chorava, que gritava. Adoeci. Hoje em dia
tenho falta de dente aqui. Eu fiquei muito viciada em doce lá em São Paulo. Meus dentes furaram e tudo mais. E chegaram tudo estragado aqui, a maioria. E eu não cuidava de mim, eu não cuidava de mim. Eu não cuidava de mim. E é isso que o pecado faz, nos destrói. Nosso pecado, nossas escolhas pecaminosas, nossas escolhas erradas, nossa falta de vigilância e tudo mais. Nos destrói. Não gera vida, não. E eu também, enfim, muitas coisas erradas nos meus pensamentos e não tava bem não, não tava bem mesmo. Eu lembro que em setembro de 2019 eu tive uma crise de dor de cabeça, que eu fiquei uma semana com dor de cabeça, uma semana, não consegui sem dormir, não consegui dormir. Eu passei uns dias no hospital, internada, minha mãe comigo, e não passava não, dor de cabeça. Eu cheguei pra Serra Talhada, pensava até que tava com um tumor na cabeça, mas não deu nada, pela misericórdia de Deus, pela graça infinita dele. Mas tomei uns remédios por um tempo para voltar a dormir. Fiquei uns 6 meses tomando tarja preta e outros remédios ansiolíticos, né? Para ansiedade. Sim, aí desde no final de 2016, como eu falei, esses pensamentos de não a vida, de destruição, era recorrente. Só pioraram. Não melhorava não. Era recorrente esses pensamentos. E pela graça de Deus, a dor de cabeça foi embora por causa da medicação, né, que eu comecei a tomar. Fui pro mato. Eu não lembro muito o que aconteceu no final de 2019. Só sei que 2020, né, final de 2019, dezembro para janeiro, eu acho que já começou a notícia da Covid se espalhando pelo mundo. Acho que de janeiro para fevereiro no Brasil que se espalhou, né, pelo mundo todo. Aí começou a pandemia. Eu tinha ido morar em Serra Talhada, mas voltei pro mato, né, porque, enfim, eu fui pra trabalhar lá. Comecei a ter um curso de costura, mas voltei pro mato, porque eu não tava com medo. Eu tava com medo de a doença me pegar, né, porque eu não queria, ninguém quis pegar ela pegou o povo. E por aí vai, e por aí foi. E eu lembro que teve uma situação, mas eu não tava bem. 2019 pra 2020. 2020 eu não tava bem ainda. Eu lembro que eu comecei a frequentar a igreja lá em Serra Talhada. E eu me abri pra uma mulher lá, falei, acho que foi a primeira vez. Das primeiras vezes, cheguei a falar pra algumas pessoas de São Paulo. Não falei também tão aberto, acho que foi a primeira pessoa que eu falei aberta, assim, foi pra ela. E ela me ouviu, porque ela já tinha vivido um pouco disso na infância, na juventude dela. E foi um alívio pra mim, porque eu tava voltando aquelas coisas de novo, 2020, porque eu não tava bem, 2019, tinha acabado o ano de 2019, eu não tava bem ainda. E aí eu vim embora pro mato. Eu não lembro muito bem o que eu fiz no final. Lá pro meio de 2020 eu vim pra cidade, trabalhei ainda num lugar e eu fui trabalhar, meu Deus, é coisa. Fui trabalhar em outro lugar e lembro que, eu não vou falar o lugar, mas só sei que só fui uma vez, porque eu tava tão ansiosa, assim, ó, surgiu a depressão, apareceu a depressão, já foi aquela crise lá de uma semana sem dormir, já era depressão. Acho que eu tava com depressão em São Paulo, na verdade. 2018, por aí, 2017, 2018, já tava iniciando a depressão. Se não antes, né? Se não anos antes. Ansiedade e depressão, 2019 e 2020, ela já tava reinando. E eu lembro que eu fui trabalhar nesse lugar. Uma pessoa falou sobre mim, sobre vaga de emprego nesse lugar, e eu fui. Era à noite. Eu trabalho à noite. Eu percebi um momento de distração. Eita, que meu nariz tá. Um momento de distração e fugi. Eu fugi mesmo. Peguei minha bolsinha e corri. Aí só avisei quando tava chegando em casa pro gerente, que eu disse que... Eu até fui sincera, dizendo que era ansiosa, não concorra assim, e que não ia dar certo.
acho que foi. Mas eu fiquei com muita vergonha de ver essa pessoa de novo, de andar lá. E eu fiquei um tempão sem andar nesse lugar. Não sei nem se lembra do meu rosto, mas não importa também muito hoje em dia, porque eu não... Enfim, eu falaria de boa o motivo, né? E aí não tava bem. Não, acho que eu não lembro como finalizou 2020, só sei que eu tava muito ruim, eu acho que eu piorei. Eu acho que eu tava bem ruim mesmo, bem ruim. Porque começou 2021, pela graça de Deus, pela graça, em 2021, eu descobri, eu tô sendo bem assim, sequencial. Eu lembro que eu descobri um perfil no Instagram. Ele hoje em dia, meu Deus, fico tão feliz por ele, glória a Deus, só o Senhor tem abençoado muito ele. E um perfil de um jovem que tava fazendo a leitura bíblica. Sim, eu não conseguia orar. Eu fiquei uns 3 anos, sem conseguir pegar na Bíblia, sem conseguir orar. Eu, de vez em quando, eu parava, lia a Bíblia, orava e tudo mais, mas abandonava. Mas é isso, o Senhor me sustentou mesmo assim, nesses 3 anos de muita escuridão mesmo. Mas aí, acho que foi fevereiro pra março, uma coisa assim, que eu descobri o perfil dele e pedi, eu nem conhecia ele, mas eu disse, por favor, me passa o seu plano bíblico. Era uma leitura de 90 dias da Bíblia. Eu queria voltar a ler a Bíblia, né? E ele foi uma luz, aquele rapaz, pra mim. Eu pedi pra ele me deu, eu comecei a seguir ele e tudo mais. E eu li, naquele ano, 2021, foi a primeira vez que eu fiz a minha leitura bíblica completa. Não li 90 dias, eu li mais dias, né? Terminei no final de dezembro, mas eu li, pela graça de Deus. E onde que começa a coisa boa? Acho que começou ali Começou uma coisa nova ali, Aquele ano foi um ano de muita graça e misericórdia. Foi um ano de divisor. Foi sim. Eu descobri o perfil dele, voltei a ler a Bíblia, né? Voltei a caminhar, a buscar o Senhor. Busquei uma igreja porque eu não estava bem, de certa forma, não estava bem. Eu precisava me abrir para alguém, eu precisava compartilhar aquelas dores de anos, de mais de 10 anos para alguém, eu precisava. E eu mandei uma mensagem para uma igreja que hoje em dia eu faço parte, e eu conversei com as pessoas que hoje em dia me ajudam. E eu conversei com 2 pessoas maravilhosas e me abri e confessei pecados e falei de coisas íntimas, de dores, de dias de escuridão, e foi um dia assim, foi um divisor, aquele dia foi assim, antes e depois. E assim, eu considero, mas não tem sido fácil, né, pra falar a verdade, mas foi um dia marcante na minha vida. Nunca vou escutar aquela tarde que aquelas 2 pessoas me escutaram. Nunca vou mesmo. Vocês sabem que são importantes na minha vida, vão ser pra sempre. E também eu lembro que eu volto à memória, né? Em 2019 para 2020 eu me abri com minha mãe, contei algumas coisas pra ela que eu nunca tinha falado. Acho que ela não recebeu muito bem algumas coisas, mas eu precisava ter falado pra ela. Coisas que eu guardava pra mim há anos, desde a minha infância. Mas aí em 2021 eu comecei a ir pra igreja, a voltar, porque eu tava sem congregar há uns 3 anos. Tava assim, desigrejada, sem estar numa igreja, sem... Enfim, tava quase... E voltei à comunhão. Desde 2021 tô nessa igreja, pela graça de Deus. E eu faz um tempinho, desde 2023, que no Instagram eu quis falar sobre a Sala, que é uma biblioteca comunitária que, por influência, a influência da volta da leitura bíblica, de outros livros, quis ler outras coisas,
porque também é o Marcos, o nome dele é Marcos. Além da leitura bíblica, ele também lê outros livros. Além da Bíblia, ele lê outros livros. Então, aquilo me influenciou a querer ler também, a voltar a ler, como na infância eu gostava de ler. E aí eu disse, caramba, olha, isso foi importante para mim, isso foi uma cura para mim, então por que eu não passar para outras pessoas isso também? E foi nisso que surgiu, aí eu procurei, me deu uma palavra legal, uma palavra interessante, né? E surgiu, meu Deus, o nariz está coçando. Surgiu a palavra Saala. Eu procurei na internet um significado e tudo mais. Para mim, Saala significa aconchego, sala de estar, algo familiar, algo confortável, lar, sala mesmo, mas Saala com 2 A, Saala. E é isso. Aí eu comecei a biblioteca comunitária. As primeiras doações foi livros meus e veio alguns de São Paulo e outros aqui de Floresta. Algumas pessoas doaram. Veio uma doação em dinheiro dos Estados Unidos. Meu Deus, eu fiquei sem acreditar. Mas e foi muito, meu Deus, foi assim maravilhoso, um projeto que, meu Deus, cada dia florescia no meu coração, principalmente o bairro que eu moro. E por que eu tô falando tudo isso? E em 2023 eu pausei esse projeto, né? Não tava vendo muito crescimento e tudo mais. Surgiu também a notícia de que tava precisando de ajuda minha novamente lá em São Paulo. Minha tia precisou de uma ajuda. E final de 2023 eu tava me preparando para poder viajar no início de 2024, que é o ano passado. Ano passado eu viajei, passei outro período lá em São Paulo, voltei em final de julho. Foi muito bom ter voltado lá, realizei alguns sonhos. Isso me permitiu visitar o museu, o Memorial do Holocausto lá em São Paulo. Foi maravilhoso, maravilhoso. Vivi também outras situações não muito boas, escolhas erradas, fiz uma escolha errada. E isso é coisa para outro momento, se for necessário que eu venha falar, se não. Mas o Senhor teve misericórdia. Eu quis voltar porque eu vi que eu não tenho essa força toda. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me sustentado muito, muito. O Senhor tem tido tanta misericórdia de mim. Isso é o que eu posso dizer. E por que eu tô falando? Eu falei isso tudo, comecei a falar de livros e tudo mais. Porque esse ano a gente se abalou muito, todo o Brasil se abalou com a notícia que teve na zona rural de Santa Maria, nas agrovilas de Santa Maria, que teve uma menina que foi sequestrada e tudo mais. Outros casos surgiu pelo Brasil, onde algumas pessoas fizeram justiça com suas próprias mãos. Alguns casos de violência contra a criança e outros adolescentes. Muitos casos, assim, que sempre existiu, mas bombou, assim, explodiu na mídia nesses últimos meses. Alguns perto da gente aqui, ó. Aqui bem pertinho da gente. E alguns casos também aqui no bairro, infelizmente. E nisso, eu voltando com um plano de voltar com a biblioteca. E nisso, eu preciso de ajuda. Eu não posso fazer isso sozinha. Eu não posso. Eu irei falar um pouco mais no próximo vídeo, para não ficar tão extenso. Quais são os meus planos, meus sonhos, minhas ideias. O que eu proponho que venhamos, quem se solidarizar, eu não sei se eu falei a palavra certa, mas se sentir sensível a essa mensagem, o que compreendeu com o que eu falei e a importância que é olhar nas crianças, para os adolescentes e para ter a noção que algumas coisas são muito sérias e que se aprofunda em algumas pessoas mais do que em outras e marca. Eu não falei de algumas partes
eu não falei o tanto de coisa que me paralisou. Ainda eu posso ser específica em outro vídeo. Para minha vida, assim, eu sei que são escolhas também. Não é que isso literalmente, assim, paralisou minha vida, assim, destruiu algumas partes mesmo, assim, me, me espedaçou por dentro. Não consigo, eu tenho tentado fazer algumas coisas, mas eu não consigo, porque eu não consigo estar bem em determinados lugares, não consigo estar em determinados lugares cheios de pessoas. Hoje em dia eu tô bem, mas nos últimos anos, meu Deus, eu me sentia a pior pessoa do ambiente, a pior pessoa do lugar, a pior pessoa do Brasil, do mundo. A pessoa mais suja, a pessoa mais hipócrita, a pessoa mais assim, imoral, mais tudo de ruim eu me achava. E o Senhor tem me curado, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me resgatado de dias de escuridão, de anos de escuridão. E eu creio, eu não tô aqui por mim mesma. Foi Ele, é Ele que tem me dado força, é o Senhor Jesus. Eu passei o dia de hoje no celular, mexendo no celular, dia 1º de junho de 2025. Dia 1º de junho de 2025. Há muito tempo eu tenho vontade de falar, mas assim, pela vergonha, pela assim, o que as pessoas vão pensar e vão achar, e é isso. Eu fico, não, vamos ficar só pra mim, não precisa falar e tudo mais. Mas eu não fui tão explícita em algumas coisas, eu acho que não é necessário. Mas teve coisas que foram destruídas, sonhos meu mesmo, que eu não achava que não era digna de sonhar. Eu passei anos me machucando e assim, me forçando a não sonhar. Eu voltado a sonhar nesses últimos anos e a querer viver coisas. Conhecer a Alemanha, meu sonho é conhecer a Alemanha. Se alguém quiser me levar para a Alemanha, aceito. Mas o meu sonho é esse. No momento, aqui do lado do meu quarto tem um espaço, um espaço enorme, onde pode ser uma biblioteca linda, um espaço de receber pessoas, de ouvir pessoas, de abraçar pessoas. É o meu sonho. É o sonho da, assim, é isso. Vou finalizar aqui e dou mais detalhes no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.